Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos aplicar um pouquinho daqueles conceitos que a gente viu no último vídeo, tá? Vou começar fazendo aqui um arquivo novo em Python. Para isso eu vou colocar o nome de nota.py. A gente vai fazer o primeiro exemplo que foi feito no primeiro vídeo, que é o sistema de ler a nota, né, do usuário e verificar se ele foi aprovado ou reprovado. Primeira coisa que a gente tem que ter é a variável. A variável é onde a gente vai guardar a informação. Nesse caso, o nome da variável vai ser nota, tá? E aí a gente vai guardar a informação, o valor da nota. A segunda coisa vai ser a estrutura condicional. Então, a gente começa aqui com um if. Aí a gente tem que colocar aqui o nosso item que a gente vai verificar, né? No caso aqui a nossa variável nota, e ele vai verificar o que? O que está guardado em nota, né? Que no caso é o número 7. E aqui a gente vai dar a primeira condição que ele tem que verificar, se ele é maior ou igual, né? Vamos colocar só maior do que 7. Dois pontos, um enter, ele já vem, né, com o espaçamento correto aqui, ó, para indentação. Mas caso eu não tenha esse espaço, né, aperto o tab, ele já indenta de novo, ele tem esse espaço. Quantas vezes eu apertar tab, ele vai. Se nota for maior que 7, a gente coloca print. É o responsável por nos dar a saída do que a gente precisa mostrar aqui, né, no nosso terminal, aqui embaixo. E aí a gente coloca entre aspas ou aspas duplas o texto que a gente quer aprovado. E aqui a gente volta para um else, print de novo, colocar aspas simples dessa vez, reprovado. Vamos dar aqui um run. Certo? Reprovado. Por que que deu reprovado? Porque a nota ela não é maior que 7, ela é 7, né? Então, de 7 para baixo, vamos mudar aqui para 6, ele vai continuar nos dando reprovado. Para dar aprovado, eu tenho que colocar 8. Aprovado, tá vendo? Vamos limpar o terminal, executar de novo. Aprovado, tá? Aí eu posso colocar, por exemplo, algo mais elaborado. Aluno foi reprovado. Aluno foi aprovado. Aluno foi aprovado. Aluno foi reprovado. Agora, se eu quiser que a partir de 7 ou mais, eu coloco maior ou igual, né? Maior ou igual a 7. Aluno foi aprovado, nota 7. E nota 6, aluno foi reprovado. Ok? Esse é o nosso exemplo mais básico. Aí a gente pode fazer um exemplo um pouco mais robusto, onde a gente vai colocar aqui uma terceira condição, um else if, né? O elif. Elif nota menor ou igual a 5, print. Eu vou
trazer esse pra cá. Aí aqui no else a gente coloca aluno está de recuperação. Tá? Vamos começar com ele reprovado. Aluno foi reprovado. Nota 4. Nota 5, reprovado. Nota 6 de recuperação. 6.5 está de recuperação. 6.7 recuperação. 6.9 recuperação também. E aí 7 o aluno foi aprovado. Agora, se eu quiser, vamos manter essa estrutura condicional aqui. Se eu quiser que um aluno ou um professor, que seja o usuário, ele nos retorne as notas, a gente pode colocar aqui, ó. Primeiro, nota recebe um input, digite sua nota. Aí aqui vai dar erro, tá? Digite sua nota. Por que que vai dar erro? Digite sua nota. 5. Deu erro. Aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, o computador ele tem diferença entre um número aqui dentro, olha aqui, nota, e vou comentar isso aqui, ó. Beleza. 5, tá? Então ele está recebendo 5 aqui. Só que esse 5 ele está sendo considerado como uma string, como uma frase, porque eu coloquei um input. O input é quando o usuário ele nos retorna o dado. E dentro desse input ele está em frase, ele está em palavra, ele está como uma string. E aí o número que o usuário ele responder, ou até mesmo uma palavra, digite sua nota 5, tá vendo? Ele vai guardar como palavra. Vamos de novo. 6. Ele guarda como uma palavra. Agora, se eu quiser ele como um número, e se eu digitar uma palavra, ele vai interpretar como número e não vai aceitar. Então, eu tenho que colocar esse int de inteiro, de integral na frente. 6. Tá? E agora, se eu tentar colocar uma palavra, 5, igual eu coloquei antes. Tá? Deu erro. Por quê? Porque eu não digitei um número. Ele só aceita número e só aceita números inteiros. Se eu colocar 5.5, vai dar erro também, porque ele só aceita números inteiros. Se eu quiser colocar um número com um ponto flutuante, que é esse aqui, aí eu tenho que colocar um float aqui na frente. 5.5. Aí ele aceita. Mas no caso aqui a gente só quer inteiro. E aí agora ele vai dar certo. Agora esse sistema vai dar certo. Digite sua nota. 5. Aluno foi reprovado. Digite sua nota. 6. Aluno está de recuperação. E o último, 7. Aluno foi aprovado. Tá? E aí a gente pode fazer o que? Em vez de somar só, verificar só uma nota, a gente pode verificar a média dele. E aí, aqui a gente coloca a primeira nota. Aí eu vou copiar, vou colar. Mas o ideal é digitar, para quem está começando, para poder pegar o jeito.
segunda nota, terceira nota, tá? E aí a gente pega aqui a média. Primeiro vamos ver se tá dando certo, tá? Olha lá, pediu a primeira nota, a segunda e a terceira. Aí vamos colocar, digite a primeira, a segunda, a terceira. Primeira, segunda, terceira. E aqui a gente coloca uma variável que vai receber essas outras variáveis, que está guardando o valor que o usuário está colocando para cada nota. E aí a gente vai dividir pela quantidade de notas que ele deu. No caso aqui são 3. Esse resultado aqui, ele não vai dar certo. E por que que não vai dar certo? Print média. Ele vai dar um valor que a gente não quer. Por exemplo, 5 mais 5 mais 5. A média seria 5. Só que deu 11. Por quê? Se a gente calcular, aqui no caso ele vai dividir a terceira nota por 3. Vai somar esse com esse, a primeira com a segunda. E somar o resultado disso aqui com o resultado disso aqui, né? É como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele está resolvendo dessa forma, tá? Ele está resolvendo esse separado desse aqui. E aí depois ele soma o resultado dos dois. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é a soma desse com esse com esse. E o resultado da soma das 3 notas dividir por 3. Então a gente coloca aqui os parênteses e divide por 3, tá? E agora vai dar certo. 5, 5, 5. Tá? 6. 6, 6, 6. Nota 6. Nota 5 antes. E agora, vou tirar esse print daqui. Eu já tenho o cálculo pronto da média. Vou reativar a nossa condição. E aqui ele está sublinhado nota. Por quê? Porque essa variável ela não existe mais. Ó. Nota is not defined. Não está definida. Ela não está definida, ela não existe. Se eu colocar uma variável aqui, chamado nota, ó, notem, né, percebam que já não está mais sublinhado. Se eu colocar ela depois, também vai continuar sublinhado, porque é uma hierarquia. O computador ele vai fazer a leitura do código de cima para baixo. Ele vai ler primeira linha, segunda linha. Em codificação não tem nada nas duas primeiras. Aí ele vai ler primeiro essa. Aí ele vai nos perguntar a primeira nota. Aí ele vai ler a segunda. Vai nos perguntar a segunda nota. Vai ler a terceira linha. Vai nos perguntar a terceira nota. Aí a sexta não tem nada. Aí ele vem para a sétima. Vai guardar o resultado desse cálculo na variável média, que é a soma das 3 primeiras notas dividido por 3. Aí ele vem para as próximas linhas e vai entrar na nossa estrutura condicional, que aqui ele vai verificar, né? Aí eu explico a estrutura condicional assim que a gente arrumar isso aqui. No caso, a nota, né, a variável nota a gente não vai utilizar. Aí ele vem para essa estrutura condicional que está chamando a variável nota. Ele está buscando lá em cima. Ele está buscando lá em cima. E como ela não existe, ele dá erro. Aí ele vai tentar ler aqui. Ele já vai chamar o erro. Ele não vai nem chegar aqui, ó. Né? Por isso que continua sublinhado, continua como não definido. Porque assim que chega aqui, ó, entrou na estrutura condicional. If, se, nota, cadê nota? Não existe nota. Então vai dar erro, vai retornar um erro aqui pra gente, tá? Olha lá, ó. Primeira nota, 10. 10, 10.
Ó, deu erro. Nota is not defined. Não está definida. Ela não existe. Então, a gente vem aqui. E aí a gente tem que mudar aqui, ó. De nota para média. Eu digito as primeiras letras da variável. Ela já aparece aqui, ó. Média. Ó. E agora vai dar certo. Aqui a gente dá um clear para limpar. Digite a primeira nota. Nota 7. Digite a segunda. Nota 8. E nota 5. O aluno está de recuperação, mas eu não sei a média que ele tirou, né? Eu não sei o cálculo que deu. Agora, vamos colocar o resultado. Print. A média do aluno foi. E aqui, fechei parênteses e eu terminei minha string. Boto uma vírgula. Dentro dos colchetes eu coloco a variável, tá? E aqui você digita essa para as outras três condições. Vamos executar. 7, 8, 5. 6.66666 termina com 7. Aluno está de recuperação. Vamos para o próximo. 7, 8, 8. A média do aluno foi 7.66666. O aluno foi aprovado. E agora vamos colocar ele de reprovado. 4, 5, 6. Tá? A média do aluno foi 5. O aluno foi reprovado. Tá bom? Então por hoje é isso. Na próxima aula a gente vê um pouquinho mais, se aprofunda um pouquinho mais nessas questões. E a gente vê como verifica o tipo de informação que está guardada em uma variável, né? Para a gente saber como que o computador ele está interpretando a informação, aquele dado que está dentro da variável. Se ele está interpretando como string, como número, ou como um booleano que é true ou false. Tá bom? Então por hoje é isso. Se gostou, comenta, compartilha e se inscreve no canal.